Assim, de salto, vocês conseguem me enxergar? Eu tenho que subir. Sim? Andar. Então, bom dia a todas e a todos, à mesa, quem nos assiste de casa. Então, eu tenho dois assuntos que eles não são do âmbito municipal, mas que eles impactam na nossa sociedade e impactam no nosso dia a dia, na nossa cidade, né? Antes de começar com eles, mais confortável, eu gostaria de dizer que às vezes nos parece que tem vereadores que estão mais preocupados com os seus vídeos para a internet do que com os problemas reais do nosso município, né? Então, só para deixar isso registrado nos anais da Câmara, para demonstrar aqui a minha insatisfação nesse sentido. Eu trago duas notícias. A primeira é uma notícia do dia de ontem, que fala sobre a convocação que o Bolsonaro fez aos embaixadores para falar sobre a questão eleitoral do nosso país. Infelizmente, o que nós vemos é que, mais uma vez, o Brasil é visto de forma vergonhosa para fora. O maior jornal do mundo, o New York Times, divulgou que embaixadores ficaram constrangidos após a fala do nosso presidente. Então, é muito grave isso por vários fatores. Um deles é essa questão da preocupação que embaixadores mundialmente têm agora com o golpe que poderemos sofrer aqui em nosso país. Foi falado pelo presidente Jair Bolsonaro que é necessário que militares estejam a postos para garantir a legalidade da eleição neste ano. Eu pergunto aqui para vocês, garantir a legalidade seria garantir que ele ganhe mesmo que ele perca, já que as pesquisas demonstram que outro presidente, sendo este presidente Lula, está à frente? Porque falas como essa, elas se tornam mais recorrentes justamente por causa disso, por causa do medo de uma derrota que é fruto de um desgoverno, de uma ineficiência, de políticas públicas para a população mais carente que acontecem só agora em ano eleitoral, ultrapassando o teto de gastos. Então, a gente precisa parar para pensar que este presidente está há 30 anos sendo eleito, inclusive foi eleito presidente por este sistema eleitoral. Um dos melhores sistemas eleitorais do mundo. Uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador. E, mesmo assim, tem a capacidade de chamar embaixadores para falar absurdos como esse. Um presidente que foi por 30 anos. Não é pouca coisa. Eu tenho menos que 30 anos. É mais do que eu tenho de vida. Ele foi eleito por este sistema, que agora ele julga, que agora ele diz que é fraudado. E ele, inclusive, alega que houve fraudes nas eleições de 2018, eleições às quais ele se elegeu. Então, é muito complicado para mim entender o que exatamente é a intenção do presidente Jair Bolsonaro. Porque eu espero mesmo que a intenção de todos dessa casa e de todos que nos assistem de casa seja a democracia acima de tudo. Que a gente garanta uma democracia que a duras penas foi constituída no nosso país, que a partir de muitas mãos e muita luta, agora é uma garantia de todos nós. Garantia de direitos, garantia de avanços. Então, nós conseguir preservar a democracia é algo importantíssimo. Então, a gente precisa, sim, falar que não há golpe no nosso sistema eleitoral. E que, se há golpe, ele admita que, por 30 anos, ele se elegeu de forma
equivocada. Isso à parte, vereador Lucas. Obrigado. Pertinente a sua fala, vereadora Estela, e não surpreende porque o presidente, desde que tomou posse, ele se vale desse tipo de manifestação no receio, no medo, né, estimulando o ódio e a intolerância. Agora, mais do que tudo, no Estado democrático de direito, o que nos faz estar aqui é a democracia. É a democracia. E é nesse sentido que nós, independente de partidos e de ideologias, nós passaremos. Mas essa casa permanecerá, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. E nós não podemos titubear com isso. O presidente anuncia um golpe eminente. E, certamente, as forças militares, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, não cairão nesse prenúncio da cadela fascista que já esteve no Brasil. Já esteve no Brasil. Aliás, esse parlamento já teve um vereador cassado. Em 64, com o golpe, Percy Vargas de Abreu e Lima teve o seu mandato cassado, junto com os seus suplentes. A democracia, ela precisa permanecer. E o receio de uma derrota fragorosa nas urnas, eu tenho certeza, o povo brasileiro não vai cair nesse canto da sereia, que seria certamente um golpe aos mais pobres, às políticas sociais, às instituições a duras penas consolidadas. Parabéns pela sua fala, estaremos vigilantes e não será alguém que dilapidou a economia, que dilapidou o nosso país, que vai acabar com o que nós temos de mais precioso na nossa nação, que é a democracia. Parabéns, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. À parte, vereador Rafael Bueno. Vereadora Estela, eu fico imaginando pessoal sendo convocado, os representantes de vários países, para uma reunião para falar sobre as urnas eletrônicas. O pessoal lá da China, lá de outros países, lá que estava participando, acho que nem estava entendendo o que estava acontecendo. Né? Seria tão bonito o Brasil ser protagonista para intermediar um fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Exatamente. Daqui a pouco chamar todos esses países e dizer, não, o Brasil, que nunca se meteu em confusão alguma, nós queremos ser protagonista disso. Nós queremos tratar da nossa Amazônia, parar com o desmatamento. Nós queremos falar sobre a fome na América Latina e o Brasil quer começar essa luta aqui para acabar com a fome. Mas não. Às vezes eu fico pensando, eu até pensei, né? Digo, bom, será que tem fraude mesmo? Como é que eu estou aqui? Como é que o vereador Renato Oliveira está 6 mandatos sendo um comunista do PCdoB? Como é que vocês do PT estão aqui na Câmara? Será que tem... Não, vamos deixar uma meia dúzia de petista aí para não dizerem que a gente está roubando. Não, às vezes eu fico até pensando, porque eu entro e né, a gente tem que ficar... Então, gente, por favor, a nossa urna eletrônica, ela é exemplo para o mundo inteiro. Como é que nós vamos ficar contando 200 e poucos milhões de votos? Nós vamos ficar 5 meses contando sem parar, né? E nunca vamos terminar... Aí dá 5, 6 votos a menos ou a mais, vamos cancelar todo o processo eleitoral. Cada contagem vai dar isso aí. Se às vezes tem um rifão lá, tem 200 prêmios, sobram 50 lá porque as pessoas estão ali conferindo e não acertam. Estão vendo o seu número e chamam e as pessoas não escutam. É verdade. Então imagina uma urna eletrônica com contagem dos votos manuais com 200 milhões de pessoas. Então, por favor, né? Vamos ter respeito com a democracia. Obrigado. Muito obrigado pelos apartes. Eu acredito que é justamente isso. Eu peço aos apoiadores do Bolsonaro que estão eleitos nesta casa. Vocês concordam que estão eleitos através de fraude? Vocês estão aqui de forma fraudada, fazendo parte das decisões importantíssimas para o município de Caxias do Sul? Se não é isso que vocês concordam, vocês não deveriam apoiar o presidente. Peço uma parte, vereador. Já lhe concedo, vereador, se tiver tempo. Se vocês estão aqui e acreditam que não é de forma fraudada, a gente tem que ser contra anúncios de golpe. A favor da democracia, do debate da fome, do debate do desemprego, do debate da ampliação de direitos e da garantia desses direitos através das coisas constituídas que nós já temos no nosso país. Tenho bem pouquinho tempo para falar, mas eu quero deixar aqui o registro do caso que apareceu hoje no G1 da Samen dos Santos, uma mulher negra gaúcha que mora no Rio de Janeiro e que foi assediada em São Paulo.
teve assédio sexual enquanto gravava um vídeo, onde ela tinha ido para São Paulo a trabalho. Isso demonstra a nossa fala de ontem. Poderia ser mais um caso esquecido e ignorado. Foi noticiado pelo fato dela estar gravando quando isso aconteceu, está gravando um vídeo para suas redes sociais. Então, que a gente, esta casa, como debateu fortemente ontem, possa acompanhar também. Não vou ter tempo de falar mais sobre ele. Muito obrigada. Desculpa, vereador Fantinel. Obrigada.